Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu aqui novamente para mais uma aula de Química Orgânica 2 com vocês. Meu nome é professor Cláudio Gabriel, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje falando um pouquinho acerca de duas reações muito importantes dentro do campo da Química Orgânica, da síntese orgânica. Uma delas é a reação de Michael e a outra a reação de anilação de Robinson. A você que ainda não assistiu aos meus vídeos anteriores, convido você a passar aí um pouquinho sobre a química de compostos carbonilados, aldeídos e cetonas, derivados de ácidos carboxílicos, chegando aqui nesta aula de hoje falando um pouquinho sobre a química das reações de Michael e anilação de Robinson. Bom, mas antes de falar um pouquinho dessas duas reações, você que lembra da nossa aula passada, falamos um pouquinho sobre a reação aldólica e reação de Claisen. Bom, mostrar aqui inicialmente para você a variação da reação de Claisen cruzada, né, que é muito aplicada para a síntese de compostos carbonílicos, né, do tipo beta-cetoésteres ou compostos dicarbonílicos, é exatamente a utilização do cloroformiato de etila e do carbonato de dietila. Observa que esses dois reagentes são muito interessantes para que eu sintetize compostos beta-dicarbonílicos ou beta-cetoésteres. Observa que a reação, reação que não muda muito dentro daquela lógica que a gente já vem trabalhando de química de enolato. Observa, um dos compostos aqui é um éster e o outro composto aqui é uma acetona. Ambos possuem hidrogênio ácido, né? Hidrogênio ligado ao carbono alfa. Então, em meio básico vai haver a formação de enolato. E esse enolato vai atacar nucleofilicamente esses reagentes, ou o cloroformiato, está aqui embaixo, ó, ou o carbonato de dietila, tá? Gerando aí um composto que é ou um beta, aqui, ó, um beta aqui, cetoéster, ou um composto, um diéster, na realidade, né? Diéster, tá? Um fator interessante é que, como são reações aqui que envolvem ésteres, então são reações de substituição, tá? Você entende que aqui eu tenho um grupo abandonador interessante e aqui eu tenho um grupo abandonador interessante. Então, olha só do ponto de vista mecanístico, como é simples pensar nessa reação aí com esses reagentes, que nada mais é do que uma variação da Claisen cruzada. Primeira etapa, abstração do hidrogênio alfa gerando o enolato atacando nucleofilicamente o cloroformiato. Depois o par de elétrons regenerando aqui a carbonila, expulsando o grupo abandonador, gerando o beta-cetoéster. Olha aí como é fácil, tá vendo? Você observa que não tem muito mistério. Bom, agora sim. Falando agora sobre a reação de Michael, você vai pensar logo em quem? Não, não é bem isso que eu queria que você pensasse, né? Na realidade, a reação de Michael ela envolve dois componentes carbonílicos. O enolato continua sendo um dos agentes dessa reação e o outro é um composto carbonílico, só que alfa-beta insaturado. Então, você observa aqui as duas espécies que irão reagir, um enolato e um composto alfa-beta saturado carbonílico, né? Carbono de carbonila, posição alfa e posição beta. Você observa que esse composto alfa-beta insaturado, eu posso escrever aqui 3 estruturas de ressonância e você observa aqui que no híbrido a gente localiza 2 sítios eletrofílicos, tanto aqui na posição que eu chamo de 1,2 quanto na posição 1,4. Sendo que nucleófilos do tipo enolato ataca preferencialmente essa posição beta. Tá? Então, a reação de Michael nada mais é do que uma adição nucleofílica de um enolato à posição beta de um sistema carbonílico alfa-beta insaturado. Tá ok? Bom, aqui alguns exemplos, um geral e alguns dois específicos, onde você observa aqui a formação da ligação nucleófilo carbono-beta. Aqui dois exemplos, onde eu coloco aqui o composto alfa-beta insaturado, chamado de aceptor de Michael. Então, toda vez que eu chamar de aceptor de Michael, você pensa que é exatamente a espécie carbonílica alfa-beta insaturada. Então, observa que o meio aqui é um meio, né, básico, e aqui um diéster, né? Em fonte de próton, você tem a formação aqui do adulto de Michael, né? Um produto de Michael é um adulto de Michael, né? Você observa que a espécie nucleofílica e o aceptor de Michael, essas duas espécies, estão em uma reação do tipo adição, né? Então, a reação de Michael nada mais é da formação de adição, a formação de um adulto, ok? Aqui, ó, posição beta, aqui eu tenho
um hidrogênio ácido que se localiza nessa posição. Então, meio básico forma esse enolato e ataca a posição beta, e depois uma fonte de próton aí gera o adduto de Michael, ok? O produto de Michael. Então, vem uma perguntinha aí, né? Qual desses compostos podem atuar como aceptor de Michael? Bom, para atuar como aceptor de Michael, a molécula precisa ser carbonílica, tudo certo, todas as eleições, né? Mas precisa ser carbonílica alfa, beta insaturada. Observa que aqui eu tenho a posição alfa, aqui a posição beta. Então, esse composto aqui ele é um composto carbonílico alfa, beta insaturado. Esse aqui, ó, alfa, beta e gama. Observa que esse aqui ele não é alfa, beta insaturado. Então, esse aqui não pode atuar. Esse aqui também não é alfa, beta insaturado. E esse aqui, ó, alfa, beta insaturado. Então, só pode atuar aqui como aceptor de Michael as moléculas A e a molécula D. Ok? Mecanisticamente falando, o meio básico abstrai hidrogênio alfa carbonílico, gerando enolato. E esse enolato ataca nucleofilicamente a posição beta, gerando um intermediário aniônico, que a própria fonte de próton, que o etanol atua como fonte de próton, gerando o adduto de Michael e liberando etóxico no meio reacional. Ok? A anelação de Robinson é uma outra reação também de grande importância dentro da química de formação de anéis, né, que combina uma reação de Michael com uma reação aldólica intramolecular. Observa aqui. Reação aqui de um composto alfa, beta insaturado, carbonílico, mais uma cetona, na presença de uma base, gerando aqui este anel aqui, esse sistema de anel, onde há uma formação de uma nova ligação carbono-carbono e uma formação de uma ligação dupla, né, gerando aqui esse composto proveniente da reação de anelação de Robinson. Aqui eu tenho alguns exemplos. Você observa aqui claramente o produto formado. Ó. Observa que essa posição beta aqui ela se liga a essa posição aqui, tá vendo? E aqui vai sumir esse oxigênio aqui, ó, e você vai ter aqui uma ligação aqui, ó, dupla nesse sentido, né? Nesse sentido, uma ligação dupla gerando o produto de Robinson, ok? Da mesma forma aqui, ó, vai haver uma formação de ligação aqui, ó, esse carbono beta com esse carbono aqui. E aqui, ó, esquece isso aqui, é como se tivesse uma ligação carbono dupla, tá vendo? Então vai dar esse produto aqui de Robinson. Bom, quando se fala da reação de Robinson, o que vem à minha cabeça? Ou aquela história do Davi Golias, porque é grande demais, o mecanismo é grande demais, não sei não. Ou então eu penso nessa ideia aí, né, do cachorro pai com seu cachorrinho filho. Todo mundo acha que tamanho é documento, que tudo é difícil e que, né? Mas você vai observar que o mecanismo da relação de Robinson é muito simples, tá? Olha só, você tem aqui uma reação geral, o produto a gente já entendeu. Então, como é que ela se processa? Primeira etapa da reação é uma reação de Michael. Então, meio básico abstrai hidrogênio alfa. Observa que nesse caso aqui, gerando um enolato termodinâmico, né? E esse enolato vai atacar nucleofilicamente o carbono beta do sistema carbonílico alfa beta insaturado, gerando essa espécie aqui, tá bom? A fonte de próton vai gerar aqui o nosso adduto de Michael. Então, já vimos na nossa parte inicial dessa aula, né? A reação de Michael, tá? Então, até aí é uma reação de Michael, é a liberação do meio básico. Agora é que a gente vai entrar na ideia da reação aldólica intramolecular. Observa que aqui o meio básico vai abstrair esse hidrogênio do carbono alfa, da cetona, e esse ânion, esse enolato, ataca nucleofilicamente o carbono da carbonila, gerando esse intermediário. Tá, ok? Esse intermediário recebe o próton da água, gerando este novo intermediário. Tá? O mecanismo ali se encerra do tipo E1Cb. O meio continua básico, o hidrogênio alfa-carbonila é abstraído pela base, gerando esse ânion, e esse ânion forma uma ligação dupla, conduzindo a liberação aqui do H como grupo abandonador, em formação de um sistema conjugado altamente estável. Tá vendo, pessoal? Então, na relação de Robinson, somente essa última etapa é irreversível. Todas as outras etapas são reversíveis. Essa etapa é irreversível, conduzindo a um produto altamente estável conjugado. Ok? Então, tamanho tem 8 etapas, mas é difícil? Não é tão complicado. Eu sei que você sentado na cadeira deve estar pensando assim, desisto. Mas não desista. Você reveja
essa parte do mecanística umas 2 vezes, você vai ver que isso é bem tranquilo, bem fácil, tá bom? Desenhar o produto é fácil, mas vocês devem obedecer essa regrinha, tá? Coloque no desenho primeiro o aceptor de Michael com a carbonila para baixo e a posição beta para cima. E na hora de colocar a acetona que será formado o enolato dela, você coloca o hidrogênio ácido que será desprotonado e que irá gerar o enolato nessa posição de cima, tá vendo? Que é a carbonila para baixo. Depois é só unir esse carbono a esse e esse carbono a esse com dupla. Pronto. Dá um outro exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que eu coloco esse exemplo para você. Deu o produto de Michael. Do jeito que os compostos estão dispostos, está muito complicado de ver. Então, qual é a minha dica? Minha dica é o seguinte. Está aqui. Você já localizou que esse hidrogênio aqui é o hidrogênio mais ácido. Então, tem que ficar para cima. Tá? Então, olha como é que tem que ficar disposto. Tá vendo? Tem que ficar para cima. Você veja que eu reorganizei a molécula. Deixei a carbonila para baixo e ele para cima. E o aceptor de Michael nessa postura aqui, com a carbonila para baixo. Tá vendo? A dupla O, tá vendo? A dupla O e tem um grupo etil. Então, o grupo etil eu coloquei aqui. Tá? E agora a partir daí fica fácil. Porque eu sei que eu tenho que unir esse carbono a esse e esse carbono a esse por dupla. Então, o produto de anelação de Robinson é esse aqui. Um outro exemplo. Está aqui. Como é que eu desenho o produto de anelação de Robinson? Observa que a primeira espécie que está sendo colocada aqui é a espécie de formação do enolato e a segunda é que é o aceptor de Michael. Não, primeiro se desenha o aceptor de Michael com a carbonila para baixo e a posição beta para cima. Depois se reorganiza de modo que o hidrogênio mais ácido, esse aqui, ó, fique para cima. Tá vendo? Ó? Ele fica para cima, carbonila para baixo, e aí sim não tem o que fazer. Unir esse carbono a esse carbono duplo a esse, tá bom, gente? Quando unir esse carbono a esse, some essa dupla, tá bom? E aí você vai ter produto de adição, de anelação de Robinson, tá ok? Bom, nesse vídeo nós passamos um pouquinho inicialmente sobre a variação de uma Claisen cruzada, usando 2 reagentes bem específicos, mas com a mesma lógica de química de enolato, de reação de substituição. E depois falamos um pouquinho das reações de Michael e a reação de anelação de Robinson, que nada mais é do que uma combinação de reação de Michael mais uma reação aldólica intramolecular. Na reação de Michael, você observou que elas tratam-se de uma reação de adição nucleofílica de um enolato a o carbono beta de um sistema carbonílico alfa-beta insaturado, ao qual nós chamamos de aceptor de Michael. E nas reações de anelação de Robinson, nós observamos que é uma reação de um desenho de reação um pouco complicado de produto, mas que trata basicamente disso, de uma reação de adição nucleofílica a um sistema alfa-beta insaturado, configurando no final das primeiras 3 etapas ali inicial um produto de adição de Michael, posteriormente uma reação aldólica intramolecular. Gostaria de agradecer a vocês por mais uma aula, por estarem assistindo aí as nossas videoaulas nesta série de Química Orgânica sobre compostos carbonilados. Desejo a todos bons estudos e até breve, se Deus quiser.